É isso aí, pessoal. Começando mais um Entrando na Mente podcast aqui. E hoje eu tô com o Evandro Moretti, que é um cara que tem feito muito barulho nas redes sociais. Ele é teólogo e tem desconstruído várias afirmações, né? Vários tabus da religião e coisas que talvez tenham sido reproduzidas por anos, mas quando você vai estudar a Bíblia a fundo, não é bem isso que a Bíblia diz. Não é isso, Evandro? Correto, você falou muito bem, né? Inclusive, esse apego ao livro, Bíblia, também tem que ser desconstruído, né? Porque dentro da Bíblia tem um bocado de coisa que, se a pessoa quiser aplicar hoje, é até criminoso. Então, muita coisa precisa ser desconstruída, reconstruída e ressignificada. Ô, Evandro, quando que foi que você começou a perceber essas contradições e tudo mais? Por volta de 2016, né? E ao contrário do que muita gente pensa, eu estava muito bem na denominação, né? Então, quando eu tive coragem, né, de começar a ir na contramão do sistema evangélico, eu tinha a minha própria faculdade de teologia, que era o CETEP, né? Era pastor titular, né, na Igreja do Evangelho Pleno com um bom salário. Então, além de ter um bom salário, a faculdade também gerava uma boa renda. Na minha cidade, eu era o segundo ou o terceiro que mais ganhava na condição de pastor. E mesmo assim, né, eu tive coragem de romper e doeu na minha pele. Então, é importante falar isso, porque tem pessoas que acreditam que eu sou um frustrado que se levantou contra o sistema evangélico porque não dei certo. Não, tem nada a ver. Acontece que as coisas que eu via há muito tempo sendo ensinadas dentro da maioria das denominações estava em contradição com aquilo que no evangelho está plenamente sendo ensinado. Está ali o tempo inteiro. Então, não sou o descobridor da pólvora, o inventor da roda. As coisas que eu digo estão para todo mundo ver. Mas o que acontece? O pessoal prefere a interpretação do seu líder religioso. Em 2016, eu já estava cansado com o dízimo, com o inferno, com a politicagem nos templos, eu já estava cansado com a superstição, misticismo, nepotismo eclesiástico. Todas essas coisas já tinham me cansado, né? E daí 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu disse basta, né? E aí saí, tirei, né, aquele peso que estava sobre mim, rompi com o sistema e desde 2018 eu prego o que você tem visto aí nas redes sociais. Hoje eu não vejo se falar tanto no inferno, mas o inferno ele sempre foi o grande, aquela coisa, né? O grande medo, assim, né? Tem muita gente que se converteu por medo do inferno e tudo mais, né? Como é que você vê essa questão do inferno, Velho e Novo Testamento, as menções que tem lá? Como que é que você chegou a essa conclusão e como que você olha todo esse tema? Assim, eu queria que você desse uma explicação, até para quem é leigo também no tema, talvez não é tão versado assim em teologia, hebraico, grego, essas coisas. Queria que você desse uma explicação assim para a pessoa entender. Correto. A palavra inferno, ela só veio a aparecer, surgir dentro do texto bíblico por volta do século IV, quase chegando no século V aí, tá? Quem colocou essa palavra na Bíblia foi Jerônimo, tradutor, a pedido de um papa chamado Damaso I. Os judeus não acreditavam nesse inferno de tortura eterna, né? Foram os cristãos que deram vazão, deixaram fluir essa palavra com essa interpretação que nós temos hoje, de um lugar que as pessoas que não são cristãs irão e serão atormentadas por toda a eternidade. Mas os judeus não acreditavam nesse tipo de coisa
E o próprio Jesus também nunca utilizou a palavra inferno, né? Porque essa palavra não existia. O que era utilizado no original era Geena, Sheol, Hades, tá? Que representa o mundo dos mortos, ou sepultura, mas nunca um lugar de sofrimento e tortura eterna, né? Os cristãos antigos gostaram de utilizar essa palavra porque, como você disse, essa palavra gera muito medo. E o medo é ferramenta religiosa desde sempre. E é muito importante a gente saber também que não é porque uma coisa está há muito tempo sendo pregada que ela seja uma verdade. O inferno é um caso desse, mas também nós temos o dízimo aí, né? E a maioria das instituições pregam, utilizam textos da Bíblia, só que, da mesma forma que o inferno, textos isolados. E esses textos, eles visam exatamente isso: gerar medo, ganância, culpa, obediência cega e tudo mais. Mas voltando à sua pergunta ali, inferno como um lugar de sofrimento eterno não é uma ideia original do Evangelho. Ela é posterior. Então, mas aí aqueles textos, choro e ranger de dentes, por exemplo, do parábola do rico e do Lázaro, Exato. aquela coisa lá do fogo mesmo. Como que você vê isso? Então, quando você vai, por exemplo, ali em Mateus, capítulo 3, né? Você começa a ver que João, falando sobre Jesus, ele diz, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele se referindo a Jesus. Na sequência do texto, né, ou no contexto do versículo, e é muito importante que os cristãos aprendam a ler não somente o versículo isolado, mas todo o seu contexto, né? João também falou sobre Cristo limpar, né, e jogar aquilo que era inútil no fogo para ser consumido. Então, fogo dá essa ideia de aniquilar. Então, se de um lado nós temos um presente de Deus chamado vida eterna, do outro lado, a recompensa dos maus não é um sofrimento eterno, senão o mal venceria, senão a crueldade venceria. O oposto de vida eterna não é sofrimento eterno. O oposto de vida eterna é morte para sempre. Como está escrito lá em Romanos. O salário do pecado é a morte, ou seja, deixar de existir. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna. A recompensa daqueles que insistentemente viraram as costas para a luz, para o bem, é deixarem de existir. Por mais que as pessoas querem que os maus sofram por toda a eternidade, Deus não trabalha com esse grau de crueldade. Quando fala fogo, fala sobre aniquilação, sobre eliminação. Nós temos na Bíblia mais de 120 textos que falam sobre o fim da existência dos ímpios, ok? A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Jesus vinha falando contra o modo de vida de pessoas que ostentavam na frente de pessoas que estavam com necessidade. Pessoas que tinham um grau de frieza tão cruel que comiam, se abastavam, mesmo percebendo que pessoas à sua volta estavam passando fome. Então, aqui, Jesus estava falando sobre a recompensa final dos justos, e em detrimento daqueles que, durante toda a sua vida, não se preocuparam com o próximo. Então, é uma parábola, e não se trata de um texto real, ok? Tanto é que se você perguntar para qualquer teólogo hoje se o seio de Abraão existe, ele vai se contorcer e ele não vai conseguir te mostrar onde que é esse seio de Abraão. Né? Onde é esse lugar que o cara que está do lado de Deus consegue enxergar quem não está do lado de Deus? Onde é esse lugar que o cara que está com Jesus consegue ver do outro lado quem não está com Jesus sofrendo e pedindo um copinho de água?
Então, é uma figura, é uma metáfora, não pode ser real. E quando você acompanha todo o texto, né, você vai ver que se trata de uma lição que Jesus estava ensinando. Lá em Jeremias, o próprio Deus disse, olha, vocês chegaram ao cúmulo de fazerem seus filhos passarem pelo fogo, né? Nunca me veio essa ideia na cabeça, Deus dizendo. Ou seja, queimar pessoas não é um conceito de Deus, ok? Então, infelizmente, né? Tá ali a palavra fogo e as pessoas acreditam que isso signifique a tortura, mas não. É aniquilação, é eliminação, né? É deixar. Então você acredita, por exemplo, você não é um cara que tem um pensamento liberal no sentido assim de acreditar que o mal não tem nenhuma recompensa. Você acredita então que a recompensa dos maus não é o sofrimento eterno, mas é a morte eterna. Exatamente, deixarem de existir. Opa, desculpa. Deixarem de existir. Então, é exatamente isso que o texto, toda a escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vai nos orientar, entendeu? Eu também sou inclinado para essa ideia, e o meu problema não era nem com teologia, era com lógica. Eu também sempre achei muito estranho essa coisa porque parecia que Deus era um Deus mau, né? Um negócio assim como se fosse uma coisa meio que desproporcional, né? Então a ideia da morte eterna me parece também mais lógica, né? Exatamente. E tem um texto lá em Apocalipse que o pessoal vive colocando em pauta, né? Ah, tá escrito que serão torturados, né? A besta, o falso profeta, quem com eles estavam, serão torturados eternamente, né? O livro de Apocalipse é um livro totalmente simbólico. É um livro cheio de simbologia do começo ao fim. Muita coisa que está no Apocalipse já cumpriu. Tanto é que o número 666, que o povo vive colocando, o que será esse número 66? Será que é o chip da besta, né? Será que é alguma coisa tecnológica? Meu irmão, o 666 já passou, já aconteceu, né? Está escrito lá, aquele que for esperto, né? Traduzindo para a linguagem de hoje, decifre, né? Discirna que esse número é um número de um homem. Na gematria judaica, em que cada número representava uma letra, o 666 representava Nero César. Então, Apocalipse se referiu a ele simbolicamente para não dar na cara. Exatamente porque os cristãos estavam passando todo tipo de perseguição. Então, o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Não dá para você pegar Apocalipse e dizer, olha, isso aqui significa isso que está acontecendo hoje. Boa parte do Apocalipse já cumpriu, meu irmão. Essa é a verdade. Você tem aquela visão, então, que eles chamam de preterista, que tudo que tinha que acontecer já aconteceu? Preterista parcial. Não sou um preterista total. Eu acredito que boa parte das coisas prometidas e profetizadas já cumpriram. A diferença é que o preterista total acredita que o próprio Jesus já veio. O preterista parcial acredita ainda em uma volta futura presencial de Cristo. Você acredita que só falta Jesus voltar? Eu acredito que Jesus voltará. Digo assim, a única coisa que falta é isso. Sim. No âmbito do preterismo parcial, nós acreditamos que não vai acontecer toda aquela sequência de fatos, né? Porque tudo isso já vem acontecendo. Você pega Mateus 24, meu irmão, não dá para você se apoiar naquilo. Guerras, meu irmão, sempre teve guerra, né? Peste, sempre teve peste. Terremoto, sempre teve terremoto. E Jesus não veio, né? Então, não dá para você pegar aquilo e dizer, olha, agora está acontecendo porque nós seríamos desonestos, né? Muita coisa se referia ao Cristo, né, fazer justiça contra aqueles que o negaram. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém.
destruir o templo, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra aqui. Mas em outros textos, a parousia, na volta de Jesus, né, fala sobre algo presencial, né? Então, eu também não consigo fechar com o preterismo total e acredita que Jesus já voltou no ano 70. Eu acredito, sim, numa volta futura. Ô, Evandro, e na tua visão, quem é que vai sofrer essa morte eterna? Por exemplo, nós podemos nos pautar naquele texto, por exemplo, que diz assim: não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, não sei o que lá. Como que você vê, quem são essas pessoas que vão sofrer essa morte eterna na sua visão? Porque isso também eu acho muito difícil de entender. Sim. Segundo toda a visão cristã, nas próprias palavras de Jesus, são aqueles que insistentemente, deliberadamente, continuadamente se apegaram ao mal e viraram as costas para o bem. Tem nada a ver, por exemplo, com uma confissão religiosa. E tem gente que é budista, mas é de Jesus no seu ser. Tem gente que é umbandista e é de Jesus no seu ser. Tem gente que é ateu, mas é de Jesus no seu ser. Não tem a ver com confissão ou não, crença ou não. Tem a ver com abraçar em seu interior o amor, o bem. A graça de Deus está para além da informação mental. Se a gente, por exemplo, acreditar que é a informação mental que salva, nós estaremos limitando Deus. E tem lugar que a Coca-Cola chegou, mas não tem nenhuma igreja. E a gente vai pensar assim, puxa, Deus foi incapaz de plantar uma igreja ali. Coitado desse povo. Vai tudo para o inferno, porque não tem igreja ali. Associar salvação, vida eterna, à chegada de um templo é uma das piores mediocridades do cristianismo. A Bíblia diz que Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus, quem não ama não é. Então, para além da informação, nós temos que pensar assim, numa graça superabundante, que passa por cima das nossas ignorâncias. Tem um indígena lá, que de repente, ele não tem conhecimento nenhum de Jesus, nem sabe que Jesus existiu, mas na sua vida, ele sempre abraçou aquilo que é da paz, do bem, do amor. Sem a informação, ele abraçou Cristo. Então, quem que vai, né, perder o presente da vida eterna? Aqueles que durante a vida toda insistiram no mal. E, por exemplo, esses textos aí, né, mentirosos, tal, eu sempre tive uma dúvida, porque, por exemplo, você tem ali uma maledicente. Às vezes eu acho que todo mundo é um daqueles ali, né? Entendi. Mas você precisa entender que não significa esse tipo de coisa corriqueira, sem intenção, ok? Significa algo intencional, pensado e repetido. Ninguém é perfeito, meu irmão, ok? Ninguém é perfeito. E a gente precisa entender que mesmo a gente abraçando o evangelho, nós seremos imperfeitos, porque perfeito é Cristo. Então não tem a ver com tropeços diários, mas sim intenções do coração, repetidas. É isso. Então, na tua visão, você não tem aquele pensamento calvinista, né? Que já está escolhido, quem está salvo e quem está condenado. De jeito nenhum. Tanto é que nem o apóstolo Paulo conseguiu explicar o que é essa predestinação, né? Ele chega ali em Romanos capítulo 8, 9, 10, 11, aí ele vê que ele não consegue explicar, a partir do versículo 30 ali, ele começa a cantar.
né? Ele faz um cântico. Ó, a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então, Paulo, ele conclui a sua fala sobre predestinação dizendo que os caminhos de Deus são inescrutáveis, e só Deus conhece. Então, nós não podemos tentar decifrar, e é uma besteira absurda quem se aventura a ficar tentando decifrar predestinação. Se nem o apóstolo Paulo conseguiu. E eu acho engraçado quem tem essa visão, porque para eles tudo bem. Tipo assim, o cara fala como se fosse tranquilo, né? Ah, Deus já escolheu quem está salvo e quem está condenado, e eu fui escolhido para ser salvo. Tipo assim, é simples pensar assim, né? Exato. Sem contar que a maioria dos calvinistas, inclusive eu tive um debate, né, com bastante educação, lógico, essa semana com um calvinista, que ele não aceita a ideia de que alguém sem a informação do evangelho consiga a vida eterna. Na cabeça dele, né, o requisito para alguém ir para o céu, vamos dizer assim, é a pessoa ter o conhecimento mental do evangelho. Eu disse para ele, isso é retroceder, meu irmão. Isso é colocar a graça dentro de uma caixa. Essas pessoas não percebem como estão reduzindo o poder do evangelho, o poder de Deus, o poder do Espírito de Cristo, ao afirmar uma coisa dessa. Olha, Jesus só consegue salvar o cara que tem a informação. Não, isso é muito medíocre. Não dá para a gente abraçar uma teologia dessa. E essa ideia vai contra aquele texto de Mateus 25, né, que fala, né, quando nós fizemos essas coisas, né, quando que nós te vimos com fome e te ajudamos, né, e ele fala, quando vocês fizeram para os pequeninos, né. Exatamente. Então, na vida, esse texto é ótimo. É Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. É um dos textos mais magníficos do Evangelho. Né? Quando fizemos a ti, Senhor? Quando fizestes a um destes meus pequeninos. Ali o requisito básico não é o conhecimento mental, não é ter a carteirinha de membro, não é ser teólogo, não é conhecer textos da Bíblia. O requisito ali é amar o próximo e socorrer ele. Então, o evangelho é pautado no próximo. Como que eu sirvo a Deus indo no templo? De jeito nenhum. Como que eu sirvo a Deus decorando textos da Bíblia? De jeito nenhum. Como que é o servir a Deus hoje? Praticando rituais, tomando Santa Ceia, fazendo a Eucaristia, crismando no catolicismo? Não, eu sirvo a Deus hoje no próximo. Deus decidiu ser servido no próximo. Eu também enxergo dessa maneira. Também vejo dessa maneira. Cara, e a ideia de céu, de vida eterna, como é que você vê isso? Olha, ainda é encoberto. Né? Não dá para você dar uma base, né, se você não tem. Então, o apóstolo Paulo, ele disse, ó, as coisas que não chegaram, né, até o nosso conhecimento são aquelas que Deus tem preparado. Então, não dá para você falar com convicção daquilo que ainda está encoberto. Ok? Isso é reservado para o futuro. Qualquer teólogo que se aventura a falar sobre isso vai errar. Uma vez eu fui numa palestra de um irmão que ensinava escatologia. Peraí que estão me ligando. Eu fui numa palestra de um irmão que ensinava escatologia, em que ele disse que no céu as pessoas cantarão num lindo coral e lá não vai haver palavra. As pessoas cantarão o tempo inteiro, né? E terão contato com as grandezas de Deus. Só aí eu já discordei, porque como que você não vai ter palavra se o próprio Cristo é a palavra? Então, lá em Apocalipse está escrito que o nome dele se chama Palavra de Deus. Então, eu já discordei, eu não acredito que no céu vai ser esse negócio de
de cantar no coral, essa cantoria o tempo inteiro, né? Mas também não me aventuro a ficar pautando o que não está nos textos. Então, assim, é só quando a gente chegar, só quando o momento acontecer. A escatologia, eu acho que de todas as divisões da teologia, eu vejo como a mais complicada por causa que ela trabalha com muito achismo, né? Perfeito. Hoje você tem aí múltiplas visões, né? Como eu disse, a gente já comentou aqui, preterismo completo, preterismo parcial, aí tem os milenistas, os amilenistas, os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. É uma loucura. Então, por exemplo, a gente se reúne uma vez por semana como igreja orgânica. Nós nos reunimos aqui. Eu não sou desigrejado. Tem gente que pensa que eu sou desigrejado. Aliás, isso aí é um apelido, né? Muito de mau gosto. Porque sim, é possível ser cristão sem frequentar templo, sem frequentar nenhum templo, tá? Mas eu gosto de me reunir. Eu me reúno com outras pessoas todos os domingos. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião muito boa, ok? E eu nunca utilizei o espaço das nossas reuniões para ficar tentando defender vertente escatológica. Eu acredito que é uma perda de tempo. Não te leva a parte alguma, a lugar nenhum. Eu também penso dessa maneira, porque... E é aquela coisa do... Quando a Bíblia fala sobre vãos debates, né? E a galera tem até dificuldade de entender isso. Mas são debates que não chegam a lugar nenhum, né? Exato. Você não vai ver eu, por exemplo, dando ênfase em meus vídeos na questão escatológica. Eu acho isso inútil. É possível você ter uma vertente escatológica totalmente diferente da minha e ser um cristão exemplar. Né? Então, não tem o caso. Eu acredito Quando você fala que você é contra a ideia do dízimo, o que você está dizendo é aquele dízimo como obrigação e não a colaboração em si, né? exatamente. Porque, bom, a própria palavra dízimo, que significa 10%, a décima parte, ela não tem a ver com a igreja. O dízimo foi uma regra para Israel. Por isso que é totalmente errado um pastor hoje usar Malaquias 3:10 para expor o dízimo ao povo, né? Porque Malaquias 3 está falando que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Quem rouba é o quê? É um ladrão, né? Então, o dízimo, como décima parte, não é uma verdade para a igreja. Para a igreja, Coríntios 9, 2 Coríntios 9, é de acordo com a sua generosidade, tanto para pessoas necessitadas, como a causas honestas. Se você vê que uma causa é honesta, transparente, ajude de acordo com a sua generosidade. E aí não tem porcentagem. Pode ser 1%, 2%, 10%, 20%, 100%. Tá? Sem você estar preso a uma porcentagem pré-definida. Tem gente que dá 10% para alguma causa honesta. Agora, se ele estiver entregando esses 10%, né, acreditando da forma que foi ensinado, ou que é ensinado na religião, que isso vai te trazer de volta outras coisas, com essa ideia gananciosa, é porque a pessoa ainda é imatura na fé. Ok? Eu vou dar 10% porque eu aprendi assim, e não é obrigatório, mas eu sei que eu dando esses 10%, Deus vai me retribuir. Então, é um pensamento de barganha. Está errado. Né? Então, você entrega o que você quiser, o valor que você quiser, sem ficar com nenhum peso na sua consciência por isso, e também com nenhuma ideia de barganha. Esse é o correto para fazer qualquer tipo de doação. Exato. Eu costumo dizer que o dízimo, nos dias de hoje, a colaboração, ela não é uma questão espiritual, mas uma questão ética. No Exato. sentido, né? Quando você tá, eu tô na sua casa
e você fala assim, meu, vamos fazer um churrasco, vamos comprar ali num açougue umas coisas e tal. Eu vou participar desse churrasco, eu vou comer. É ético e eu colaborar. Então o cara participa de uma comunidade pequena, aquela comunidade paga conta, Exato. precisa pagar a luz, precisa pagar a coisa. E aí, quando ele não colabora, ele não está sendo uma pessoa ética, mas não quer dizer que tem maldições incluídas nisso, né? Ele deveria ser ético por ele ser cristão, né? A sua leitura está totalmente correta. É isso. Aqui na nossa, na nossa comunidade, nas nossas reuniões, é sempre solicitado que, caso alguém queira contribuir, que contribua, independentemente do valor. Aí, alguns irmãos responsáveis por colocar, né, esse dinheiro, esse valor para funcionar, né, ou seja, para quitar as responsabilidades mensais, também colocam no mural, mensalmente, tá, aquilo que foi entregue e para quais finalidades esse valor foi utilizado. Eu acredito plenamente que isso deva acontecer e deveria, né, acontecer em todas as denominações. Mas essa falta de transparência também é um problema, porque hoje, às vezes, os cristãos são encorajados a nem questionarem para onde está indo o dinheiro, porque questionar seria um ato de dúvida, de deslealdade, de rebelião contra a igreja. E não. Os irmãos merecem saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Exato, inclusive a transparência é o que vai dar confiança à pessoa de colaborar, né? Porque tem gente que fala assim, eu não dou meu dinheiro porque eu não confio. Aí eu costumo dizer, cara, se você não confia nessa igreja em dar o seu dinheiro, você nem deveria congregar lá então, pô, porque você não conhece as pessoas. Exato. A transparência elimina esse problema. Uma vez eu participei de um workshop na maior igreja aqui da minha região. Eu sou de Birigui, São Paulo. Próximo a Birigui tem uma cidade chamada Araçatuba, maior que Birigui. Araçatuba tem uma igreja neopentecostal que é a sensação do momento. Ela tem 11 mil crentes, né, 11 mil membros. E eu fui no workshop, onde o assunto era finanças. E eu perguntei ao pastor que estava falando sobre qual tipo de informação era correta repassar aos irmãos que queriam saber o que estava sendo feito com o dinheiro doado. Esse pastor disse que qualquer irmão que quisesse saber para onde o dinheiro da igreja está sendo doado, é porque esse irmão é mesquinho e avarento. Então, era para desencorajar a esses irmãos, de modo que eles nunca mais quisessem saber para onde está indo o dinheiro da igreja. Workshop da maior comunidade cristã da nossa região. Foi isso que o pastor tesoureiro, porque o pastor que ministrou é o tesoureiro, foi isso que ele nos ensinou. É lógico, eu já estava vacinado, é lógico que eu fiz essa pergunta propositalmente, né? Mas tem muita gente que abraçou o ensino dele. Porque aí no caso o cara tá te ensinando a como gerir um negócio, né? Não tem nada a ver com o evangelho. Né? Perfeito. É um negócio. Um negócio. Toda igreja, irmão Marco, que trabalha com visão de multiplicação, ele faz da sua igreja uma franquia. A nossa comunidade aqui é pequena. Quando vem todo mundo, vem 70 pessoas. Por causa dessa minha exposição nas redes sociais, eu ganhei muitos simpatizantes. Ganhei gente que me detesta e gente que me ama. Entre aqueles que são simpatizantes, eu já recebi até proposta financeira para montar filiais. Todas as vezes eu disse não. Eu envio para as pessoas um e-book, um curso gratuito, para que elas, se quiserem, né, comecem as suas próprias reuniões saudáveis e orgânicas do Evangelho, sem cobrar um tostão. E dizendo, não quero formar filiais, porque senão, meu irmão, fica mais do mesmo. Aquele esquema piramidal de uma igreja sede,
uma igreja matriz e toda uma estrutura abaixo dela, isso é maligno, isso não é do evangelho, né? Isso a gente vê em redes de fast food, por exemplo, mas no evangelho, jamais a gente deveria ver, assistir um negócio desse. Mas é o que a gente assiste o tempo inteiro. O que foi a coisa que você falou que mais pegaram no seu pé, assim, que mais te cancelou, entre aspas? A Bíblia não é a palavra de Deus. Com certeza, essa ganha de todas. Né? Quando eu disse esse vídeo, viralizou com milhões de visualizações, né? Eu sofri bastante, os haters, né? Todo tipo de hater veio contra mim, inclusive alguns famosos, apóstolos, bispos, né? Mas, de fato, a Bíblia não é a palavra de Deus. Se a gente acreditar que a Bíblia seja, atualmente, a palavra de Deus para nós, nós teremos inúmeros problemas. Lá em Deuteronômio está escrito, por exemplo, que se uma mulher defender o marido numa briga, você tem que decepar a mão dela. No Antigo Testamento está uma ordem divina que se uma moça, ao ser violentada, gritar pouco, tem que matar o violador e a moça. Ok? Tem um texto lá no Antigo Testamento que, se no caso você agredir um escravo e ele morrer na hora, você é punido. Mas se ele não morrer, morrer depois, então você está inocentado. Então, a Bíblia tem inúmeras regras, inclusive roupa, por exemplo. Você vestisse uma roupa de um pano, de um tecido e outra de outra, duas peças diferentes do corpo, você era considerado imundo, impuro. Ok? No Novo Testamento também, na parte bíblica que o pessoal chama de Novo Testamento, por exemplo, Jesus, quando nasceu, apresentaram, né, a família deu ali pombinhos como oferta por seu nascimento, por sua apresentação. Qual criança hoje você tem que oferecer pombinhos quando ela nasce? Então não dá para você chamar esse livro, com 66 livros, né, de palavra de Deus. Palavra de Deus é Cristo, né? Então, Apocalipse 13:19, ele se chama Palavra de Deus, ok? Palavra de Deus é Jesus. O livro... Na sua visão, seria mais correto dizer que ela contém a palavra de Deus? Pode-se dizer assim, contém a palavra, porque tudo aquilo que se alinha com Jesus é, sim, aplicável, né? É mais coerente dizer que ela contém. Mas... Entendi. Porque quando você diz que ela não é tipo assim, que o livro não pode ser usado como um todo, porque tem muitas coisas lá que já não fazem mais sentido com essa época, né? Perfeito, perfeito. Esse apego à Bíblia é errado. Né? Você precisa filtrar o que está na Bíblia. Não filtrar a Bíblia gera o que a gente está vendo aí o tempo inteiro. Tá? Lembra da história do Jim Jones, por exemplo? Que com a Bíblia na mão, gerou um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas. O cara pregava a Bíblia. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Tá? Você já assistiu aquele filme O Livro de Eli? Um filme excepcional, né? O protagonista, Denzel Washington, ele é portador de uma Bíblia. E líderes querem tomar esse livro da mão dele, porque com esse livro em mãos, enganariam, dominariam e controlariam as pessoas. Meu irmão, o que um líder religioso faz? Usa a Bíblia exatamente para isso. Você pega um Macedo, um Malafaia, um Arco Feliciano. Esses caras usam a Bíblia, irmão. Mas o que eles fazem com a Bíblia? É o que a gente está vendo aí. Isso precisa parar. E só vai parar quando as pessoas abrirem os olhos. Isso é um processo, é um trabalho de formiguinha, né? Hoje um desperta, amanhã o outro desperta, ou depois de amanhã o outro. É isso. O Caio Fábio, ele apanha muito,
por dizer que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, né? A galera chama ele de herege quando ele fala que até os textos bíblicos eu tenho que ver se aquilo concorda com Jesus ou não, né? Concordo com ele em gênero, número e grau, né? Aliás, o Caião foi uma das pessoas que mais me ajudaram a abrir os olhos. Lá em 2016, quando eu estava fazendo essa leitura bíblica comparativa, né? Trazendo o que eu ouvia das igrejas com aquilo que está no Evangelho. Aí descobri o Caião. Um cara que me ensinaram a odiar. Um cara que disseram, ele é um anticristo, ele é um falso profeta, ele é um demônio, ele é um caído. Foi ele que me fez despertar para essa realidade cristã leve, coerente. Por que o pessoal odeia o Caio Fábio? Odeia o Caio Fábio, porque é diferente você discordar de pontos do Caio Fábio e você odiar o Caio Fábio. A maioria dos evangélicos odeiam o cara, mas por que odeiam? Porque ele ensina o povo a pensar, meu irmão. E pensar para o líder religioso te faz ser um inimigo. Porque a ideia do líder religioso é que você entre o culto adentro, deixando o seu cérebro do lado de fora. É isso. E ele desmonta o sistema, né? Todo mundo que desmonta o sistema é odiado, né? Sim. Caião é um querido, né? Não conheço ele pessoalmente, mas oro para que tenha vida longa, porque a gente precisa dele. Pô, que legal. Seria legal um dia você e ele gravarem um podcast, seria muito bacana, hein? Seria uma honra. Seria uma honra. Eu vi que você já trouxe o Ed René também, né? O Ed ainda não, eu já trouxe o Caio, já trouxe o Gondim, Bom dia. o Ariovaldo. Zé Bruno. Zé Bruno. Zé Bruno também é uma benção. Eles estão fora da bolha, né? Com certeza, cara, com certeza. E, o Evandro, a coisa dos haters, do pessoal que odeia, isso te entristece? Você lida bem com isso? Como que funciona? Não me entristeço mais, mas isso já me pegou, meu irmão, porque às vezes eles vão pro lado pessoal, né? Então, às vezes esses caras, eles entram eles descobrem, né, coisas da vida pessoal. Não tem nada de que me envergonhar, né? Mas, por exemplo, a minha saída da Igreja do Evangelho Pleno, né? Então, uma vez o cara pegou e descobriu, né, que eu tinha rompido com a Igreja do Evangelho Pleno e citou até o nome dos pastores de lá e tudo mais, né? E citou uma inverdade, né? Então, saiu porque estava frustrado, porque estava descontente, porque não aumentaram o seu salário. Mentira! Então, quando usam um lado pessoal mentindo, né? Já é lógico, hoje já estou mais preparado, mas na época me pegou. Pegou, entristeceu bastante, não só a mim, mas também toda a minha família, que me acompanhou, né? E viu de perto o que de fato aconteceu, né? Não foi por causa de salário, aliás, eu perdi o meu, eu larguei tudo, larguei até o meu salário. Né? Quando eles partem para mentira, usando situações do pessoal, eu ainda me entristeço um pouco, mas isso já me pegou mais no passado, hoje não tanto. Cara, e esse jogo da internet é muito louco, assim, lidar com o fanatismo das pessoas. Entra uma questão diabólica no meio, assim, porque você não sabia que o cara era capaz de articular tanta coisa simplesmente por te odiar, assim, chega a ser impressionante, né? Sim, mentiras, né? Então, ou seja, você percebe que o sujeito ele investiga a sua vida, distorce fatos para te desestruturar. Tem Pois hater que é é. capaz de fazer isso. Esses dias um pastor tava reagindo ao Ed René e falando que o Ed René estava errado numa questão lá, né? Aí eu comentei assim, eu falei, ó, você não tá refutando o Ed René, você tá refutando o Sermão do Monte, pô. Você tem que prestar atenção no que você tá falando. Você tá falando que o Sermão do Monte tá errado. Que Jesus tá falando um negócio errado. Porque o Ed tá recitando o Sermão do Monte
e você tá refutando o Ed. Aí teve um cara que falou assim, você não tem moral para falar. Aí eu falei, caramba, você nem me conhece, meu irmão. Aí você vê como é que é a internet. Sim. É uma loucura. Cara, muito louco mesmo essa parada. Como é que você vê o diabo, o Evandro? O diabo existe? O presbiteriano acredita que ele está preso. Como que você vê essa coisa? Eu acredito na existência das trevas, né? Mas não no mesmo sentido. Né? Deixa eu me ligando aqui. Eu não acredito como os pentecostais, né? Que falam mais do diabo do que em Jesus, aquela coisa toda. Eu acredito que, assim como está escrito ali em Colossenses capítulo 2, Jesus triunfou sobre as trevas. Então, eu acredito que exista alguma influência, mas essa influência não é capaz de cegar a pessoa a ponto de levá-la a praticar crimes, por exemplo. Eu acredito que em Cristo, com a vitória da cruz, com a vitória da ressurreição, até a pessoa que não é cristã é mais forte do que as trevas, no poder da sua intenção. Para resumir, você não vai ver o diabo pegando um revólver e indo assaltar ninguém. Então eu acho uma besteira a pessoa falar que assaltou, matou, praticou o mal porque estava sob o poder do diabo. Eu acredito que exista essa, como a gente fala na teologia, né? A matéria demonologia, mas não como os pentecostais, como a maioria dos crentes hoje pregam, né? Dando a esse mal um poder de cegar a pessoa a ponto de levá-la, conduzi-la a praticar o mal. Eu acredito que até pessoas não cristãs, né, resolvidas, são mais fortes do que o poder das trevas, depois da vitória de Cristo. Mas você acredita na entidade diabo e também demônios? Acredito. Acredito em sua existência, mas não como pregado nas denominações. Possessão demoníaca, por exemplo, você acredita? Não como nas religiões. As religiões acreditam, por exemplo, naquele tipo de possessão que leva a pessoa a praticar alguma coisa, né? Eu acredito muito que a maioria daquilo que é chamado de possessão são só sugestões psíquicas, ok? Então não dá para hoje você falar que alguém é possesso, tal como o gadareno, por exemplo. Esse tipo de coisa já foi eliminado em Cristo. Não dá para você falar que a pessoa possessa, ela ficou fora de si. Naquele momento em que supostamente ela está fora de si, ela recebeu uma sugestão psíquica. Eu sou psicanalista, então eu entendo um pouco. Uma pessoa que está com algum tipo de sofrimento, de angústia, de depressão, de ansiedade profunda, se você colocar a mão na cabeça dela e começar a gritar, ela vai sofrer algum tipo de histeria. Ela vai pôr para fora alguma coisa. E não necessariamente um diabo se manifestando. Mas por causa daquela descarga psíquica que ela recebeu, ela se manifestou com histeria. Então, definitivamente, em Cristo, essa força de Satanás acabou. Mas, por exemplo, você acha até que as incorporações, por exemplo, de terreiros e coisas assim, são sugestões psíquicas na sua visão? Na minha opinião, a maioria das vezes são psíquica, outras vezes são fingimentos mesmo. Ou são psíquicas ou são fingimentos. Você não acredita na possibilidade de um ser de uma outra ordem incorporar a consciência da pessoa? Não, não acredito. Depois da vitória de Cristo, não mais.
Você entende que mudou essa dinâmica de possessões e tal? Com certeza. Depois da vitória absoluta de Jesus, descrita lá, por exemplo, como eu disse, Colossenses capítulo 2, né? Triunfou abertamente sobre eles. Então, eu acredito que mudou essa dinâmica. Entendi. O Novo Testamento, depois de Cristo, não traz casos de possessões, né? Eu não me lembro. Antes da ressurreição de Jesus, traz. Depois da ressurreição de Jesus, você vê ali Paulo expulsando o que era um espírito de adivinhação. A moça tinha uma adivinhação e ela se utilizava disso para ganhar dinheiro aos seus patrões. Apóstolo Paulo expulsa isso, mas já não é mais daquele tipo que a gente vê nos evangelhos, Jesus fazendo e tudo mais. Teve aquele cara que tomou uma surra lá, né? Que ele foi tentar expulsar, que ele fala em nome do Jesus de Paulo. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você quem é? Não sei quem que é, e apanhou. Né? Mas a dinâmica mudou exatamente porque Colossenses 2 está escrito que Jesus triunfou sobre eles. Se nós acreditarmos que existe o mesmo poder, nós iríamos diminuir a vitória de Cristo na cruz. Então, não acredito. Então, mas e para aqueles que não... eu entendi, é que você acredita que essa graça também está sobre mesmo aqueles que não confessam o nome de Jesus, né? A graça de Jesus está em efeito, até aqueles que não confessam. Tem muita coisa que é psíquica, muita coisa que é sugestiva, e tem muito fingimento também. Mas mesmo aquelas que a gente poderia caracterizar como legítimas, elas não seguem mais o mesmo protocolo de antes da ressurreição de Jesus. Então, é da religião ter monopolizado até mesmo o quesito de expulsação de demônios. Porque tem gente que acredita que você tem que ter um determinado preparo para você expulsar, senão você não consegue, não. A própria pessoa hoje, ela consegue se desvencilhar de uma sugestão. A graça fez isso. A graça tem esse efeito. Então, acredito plenamente que mudou a dinâmica. Interessante. Interessante mesmo. Por exemplo, você não acredita no poder, então, de trabalhos de feitiçaria, dessas coisas? Não, não acredito. Não acredito porque um trabalho de feitiçaria, por exemplo, ele é voltado mais à pessoa, demonstra mais a pessoa que está fazendo, né, remete mais à pessoa que está realizando do que a pessoa que é alvo daquele trabalho. Fala mais sobre quem está fazendo do que quem é alvo. Então, a gente precisa entender que o poder que a religião dá ao diabo não existe. Esse poder ele não tem mais. Entendi. Acabou a força. O diabo está subjugado. As pessoas estão fazendo o trabalho do diabo, né? Exato. Aí você disse tudo. Tudo que eu sei do diabo hoje em dia eu vejo no ser humano. Os piores diabos são seres humanos. Não dá para você conferir a maldade que a pessoa faz a um espírito. Como eu disse, a pessoa tem o poder de dizer não. Não diz porque já é maldoso. Ele é o diabo de si mesmo. Depois da cruz, depois da ressurreição, até quem não entende nada de evangelho pode dizer não ao mal. Muito bom, Evandro. Quero te agradecer por esse papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E eu queria que você divulgasse aí também o pessoal quiser te encontrar. Não sei se você tem canal no YouTube. Queria que você divulgasse suas redes aí. Evandro Moretti, né? Você digita no YouTube lá, Evandro Moretti. No Instagram, Evandro Moretti. No Facebook, Evandro Moretti. Né? TikTok, todas as redes sociais, você vai procurar Evandro Moretti e vai me encontrar com facilidade. Legal.
O YouTube agora tem um recurso de colaboração que você manda para a pessoa e aparece nos 2 canais. Eu vou te mandar, então, o link, você aceita lá, que aí aparece no seu canal também. Maravilha. Beleza? Por favor. Sim. E, pô, brigadão, então, pessoal. Se inscreve aí no canal, comenta também, segue lá o Evandro nas redes sociais. E tem outros papos aí, tem papo também com o Caio Fábio, com o Zé Bruno, que ele já citou, Ariovaldo Ramos, vários outros caras muito legais. E pedir para você também dar um like, compartilhar com outros amigos. Se você comentar, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Então, ajudar a gente aí para mais gente ter acesso a esse conhecimento. Um abraço e obrigado. Valeu.